Boa noite, bem-vindos a mais um episódio. Para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou Karina Cardoso, fundadora e apresentadora do ElevaCast. Nesse programa, você vai encontrar pessoas comuns que alcançaram o extraordinário ao longo de suas vidas. O ElevaCast nasceu para te inspirar, te encorajar a ir atrás daquilo que você quer. O nosso propósito é te levar a consciência, movimento e transformação para que você se eleve e seja capaz de realizar seus sonhos. Tudo isso com um olhar para a vida mais amplo, crítico e também mais gentil consigo mesmo. E para isso, hoje, eu trouxe uma convidada muito especial que carrega nela um pouco de todo esse nosso propósito. Ela é esposa, mãe, ortodontista há mais de 30 anos, uma profissional dedicada, apaixonada pelo que faz e que sempre cuidou das vidas e histórias e muitos outros sorrisos. Mas em um momento, numa pausa ali, depois dos seus 50 anos, ela decidiu olhar um pouco mais para si mesma e se permitir um novo espaço, descobriu algo que sempre teve ali dentro dela, uma artista silenciosa, à espera da hora certa para florescer. E em uma aula de cerâmica, ela encontrou não apenas um hobby, mas uma segunda carreira, eu diria, que hoje se transforma em peças, memórias, beleza e muito significado. E o mais bonito é que nada disso veio de uma ruptura, veio de uma expansão, de alguém que entendeu que é possível continuar sendo excelente sempre naquilo que já fez, enquanto abre espaço para novas paixões, novas possibilidades e novos capítulos. Ela é a prova viva de que nunca é tarde para se descobrir, nunca é tarde para criar e nunca é tarde para se conhecer ainda mais. E por isso, sem dúvidas, ela vai elevar muito vocês aí em casa. Então, com vocês, Ana Cristina Machado, bem-vinda, obrigada por aceitar meu convite, estou muito feliz de ter você aqui hoje com a gente. Eu que estou muito honrada de estar aqui, obrigada pelo convite, para contar um pouco da minha história para vocês e elevar aí esse pessoal que está nos assistindo em casa a um novo patamar. Ai, que ótimo, obrigada de novo. Antes da gente começar, eu queria anunciar e contar um pouquinho sobre quem ajuda a gente aqui a fazer acontecer. Então, queria deixar meu agradecimento especial ao patrocinador HD Marketing Digital. Eles são especializados em fazer marcas e empresas serem lembradas através do posicionamento no digital. Então, se você em casa está precisando de algo nesse tipo, pode contar com eles para fazer todas as frentes que forem relacionadas e necessárias para impulsionar o seu marketing. E também agradecer o VND Studio, que é a casa do ElevaCast, e é uma super recomendação para quem precisa não só de um espaço bonito e profissional para gravar na cidade de São Paulo, mas também uma ajuda com roteirização, produções audiovisuais, criação de conteúdo digital e por aí vai. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre eles, os nossos parceiros já tá aqui na legenda desse vídeo, todas as redes sociais deles, informações para vocês entrarem em contato, enfim, tudo que vocês precisarem. Bom, Ana, eu gosto sempre de começar perguntando para os nossos participantes, e eu sei que você já deve ter noção, porque a Ana é super fã da gente, pessoal. E eu gosto de perguntar quem era, né, a pessoa quando criança, o que ela gostava de fazer, ou talvez o que ela imaginava ser quando crescer, e como essa história foi se desenrolando, acontecendo, até chegar ao patamar da jornada que você está hoje, né? Se eu puder compartilhar um pouco com a gente, vai ser muito bom. Vamos lá. Eu sempre fui uma criança muito tímida. Eu sou a filha mais velha de 4 irmãos, né? Nós somos em 4 e eu sou a mais velha. Uhum. E eu sempre fui uma criança muito retraída. Muito certinha dentro da casinha. Bem característico de filho mais velho. Sempre fui de poucos amigos, de pouca comunicação, não era aquela criança da galera. E muito estudiosa. Meus pais sempre me deram muito estímulo e muito me cobraram de educação, e eu agradeço isso, né, sempre, que foi através da educação que eu conquistei tudo que eu tenho. E então eu sempre fui muito dedicada, muito estudiosa, muito comprometida com tudo que eu fazia. E eu tenho uma memória de quando eu estava no 7º ano, 12, 13 anos, que me perguntaram, acho que foi a primeira vez que me perguntaram o que eu ia ser quando eu crescesse. E eu fiz um trabalho, era um trabalho escolar, e eu fiz um trabalho que eu queria ser astronauta. E aí, a minha professora me chamou. E ela falou assim, olha, mas você é tão tímida, você mal conversa, você quer ser astronauta, né? E eu não sabia dentro de mim aonde que estava aquela astronauta. Mas eu fiz aquele trabalho lindo, aquelas estrelas, aquele abrir de mente, né? Que eu achava na época que era um astronauta. Mas aquilo ficou guardado dentro de mim em algum lugar. E a vida foi passando. Chegou a hora do vestibular, o que você vai ser quando você crescer.
E eu não sabia o que eu ia ser. A gente não tinha tantas possibilidades quanto a gente tem hoje, né? E eu fui por exclusão. Então, na área da história, da geografia, não era comigo. Então, tudo que era de humanas, eu descartei. Da área das exatas, eu gostava muito de química. E a engenharia química foi uma opção. Inclusive, eu passei no vestibular de engenharia química da Unicamp, mas não quis cursar, porque eu gostava de cuidar. Eu achava que o cuidar fazia parte de mim. Talvez também por ser a irmã mais velha, né? Esse olhar para o outro já fazia parte de mim e eu decidi fazer alguma coisa na área da saúde. A princípio eu pensei em medicina, não foi possível. E os meus pais me deram como uma opção a odontologia. Foi uma sugestão do meu pai. Vai fazer odontologia porque você consegue conciliar a carreira de esposa, de mãe, né, quando você for, e com o seu trabalho. E eu entrei na odontologia sem direito a saber o que era. Porque eu ia no dentista, minha mãe sempre foi muito cuidadosa, eu ia no dentista uma vez por ano para fazer limpeza. Então eu nunca tinha tido cárie, eu nunca tinha arrancado o dente, eu nunca tinha tido dor de dente, eu não sabia o que era um dentista. A parte difícil da odontologia. Não sabia. Então eu entrei na odontologia meio no escuro, vamos ser dentista e vamos ver qual que é. Comecei como uma boa aluna, fui muito boa na parte teórica, muito dedicada, fui uma boa aluna. Primeiro e segundo ano de faculdade, passei com excelência, né? Chegou no terceiro ano, entrou a parte prática. E aí o bichinho pegou pro meu lado. Porque eu não me dei bem na parte de cirurgia. Eu queria desistir. E como que eu ia chegar na minha casa e dizer que eu não queria mais no terceiro ano? E aí tem anjos, né, que auxiliam a gente em algum momento. Eu tive um professor de cirurgia, já falecido, o nome dele é JJ Barros. Ele me chamou no canto e falou: Ana, se você não gosta, você não precisa fazer isso depois. Você só tem que fazer para passar. Você tem que fazer a cirurgia esse ano, você vai passar por ela e depois você escolhe outra coisa. E esse insight que ele me deu na época me abriu um horizonte, porque eu era do ou eu me dedico 100% ou melhor eu nem fazer. E quando eu percebi que existia essa possibilidade de um outro olhar, eu abri o meu campo de visão dentro da odontologia e comecei a procurar algo que eu realmente gostasse. Foi quando eu encontrei a ortodontia, que é a especialidade que eu trabalho há 32 anos. E a ortodontia, ela entra no meu propósito aonde? A ortodontia, ela cuida. Então, a ortodontia é a parte da odontologia que cuida do crescimento e do desenvolvimento das arcadas dentárias, dos ossos da face. Então, eu pego uma criança pequena e acompanho o crescimento dessa criança, corrigindo e levando para o espaço ideal, né? E aí entrou a que queria ser médica, e eu me encontrei na ortodontia. Foi aonde chegou o segundo anjo, que foi o meu professor de ortodontia, que me deixou ficar no consultório dele como estagiária. Para vocês dessa nova geração, né, que os estágios são todos contratuais, remunerados e com coisas certas e designadas, o meu estágio era assim. O meu professor ficava sentado atendendo e eu ficava em pé ao lado dele, observando. 4 horas olhando, em pé. E ele ia me ensinando. Aqui você faz assim, aqui você faz assado, aqui assim é por conta disso, isso é por conta disso. Eu não ganhava nada, eu não tinha contrato, eu não tinha nada. Mas foi ali que eu aprendi tudo que eu sei. Então eu fiquei esses 3 anos lá e toda a parte prática eu sabia e eu já sabia que era aquilo ali que eu queria fazer para o resto da minha vida. E o resto da odontologia foi se complementando para fechar o currículo e eu poder passar de ano. Então, foi assim que eu me descobri ortodontista. Terminei a faculdade de odontologia, eu fui fazer a especialização, porque a ortodontia é uma especialidade, né? Então, fui fazer o curso de especialização para poder trabalhar só com isso. E desde então, eu trabalho só com isso de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. Graças a Deus, sou feliz e realizada com os resultados que eu tenho. Legal. E como é que veio? Você tem o seu próprio consultório agora, né? Tem todo um viés também empreendedor na área da saúde, que às vezes fazendo faculdade, seja uma medicina, uma odontologia,
A gente ainda não tem toda essa noção no início, né? Mas como é que foi depois para você pensar em, quero ter o meu próprio consultório, ou o que eu vou fazer? Como é que foi essa Eu fase? trabalhei por muitos anos no consultório desse meu professor, primeiro como estagiária, depois ele me contratou, e aí a gente montou o meu consultório e eu fui fazendo as duas coisas paralelas. Eu trabalhava alguns dias da semana para ele e alguns dias no meu consultório para eu ter firmeza, né? Para eu ter segurança no tratamento que eu ia implementar. E depois eu fui seguindo sozinha, entre erros e acertos, né? Eu era secretária, contadora e fazia de tudo um pouco, como qualquer empreendedor no começo. Eu sou uma pessoa bem rígida no meu trabalho, eu sou bem sistemática, então eu não tenho outros parceiros que trabalham comigo, eu trabalho sozinha, sou eu e a minha secretária, então ela já entrou no meu esquema e assim funciona bem para mim. Claro que é puxado, né, porque eu faço de tudo, desde emito a guia do convênio até cobro o paciente, eu faço a contabilidade, eu faço tudo, mas eu gosto e funciona bem assim. Então eu acho que tá funcionando e tá indo bem, tanto que eu já tô lá há 32 anos. Inclusive, conta onde é que é seu consultório, né? Se alguém quiser conhecer, porque ela não é de São Paulo, pessoal, então... Eu sou de São José dos Campos, no interior de São Paulo, pertinho, uma hora e meia aqui de São Paulo, né? E trabalho exclusivamente com ortodontia. Infantil. E a ortodontia, ela pode ser qualquer idade, né? Ela começa nas crianças, mas hoje em dia, até idosos estão fazendo ortodontia. Porque a ortodontia, ela não depende da idade cronológica. Ela depende da condição do osso. Então, se o osso estiver bom, a pessoa pode colocar o aparelho e arrumar o que incomoda. Então, qualquer idade pode ser tratada. A ortodontia, eu trabalho mais com crianças porque a gente acaba afunilando, né, num nicho. Mas eu tenho idosos também no meu consultório e são uma belezinha. Legal. E aí, eu fiquei sabendo, então, que depois disso tudo você foi mudando um pouco a jornada. Enfim, hoje tem coisas novas por aí, mas... como foi depois disso tudo, né? Reconhecer você, fazer novos caminhos. Conta um pouco o que veio depois desse capítulo aí pra gente. O que aconteceu foi o seguinte. Quando eu fiz 30 anos de profissão, eu sou da época da aposentadoria, né? Então, com 30 anos, a gente vem aquele peso nas costas. Já faz 30 anos que eu trabalho, será que eu vou aposentar? Será que eu não vou? Mas eu sou o tipo de pessoa que eu não me imagino aposentada, parada, sentada, assistindo televisão. Não é o meu perfil. Eu quero continuar trabalhando, mas eu não queria continuar trabalhando nesse pique doido que eu trabalhava até então. E eu me permiti parar um pouco e procurar alguma outra coisa que preenchesse meu tempo de algum jeito. Mas com alguma coisa que eu conseguisse fazer, não ficar à toa. E o me permitir era tirar uma manhã. Não era assim, né? Vamos parar. Então, em uma manhã da semana, eu ia fazer alguma outra atividade. Mas fazer o quê? Se eu sempre fui dentista, se eu sempre fui do processo, se eu sempre fui, né, de meia em meia hora, minha vida é cronometrada de meia em meia hora, de uma em uma hora. Então, o que eu ia fazer para me desvincular disso? E eu sempre gostei de artesanato. Então, eu comecei a frequentar essas feirinhas de artesanato para dar uma olhada. Vamos ver, meditação, vamos ver para onde que eu vou. E vi um banner numa das feirinhas de artesanato escrito aulas de cerâmica. Mas eu não era uma pessoa consumidora de cerâmica. Nunca fui. Eu achava bonito, mas eu não comprava. Eu achava caro. Eu não via valor. Eu falava, que bobeira, uma xícara feita igual uma xícara da loja. Então, assim, aquilo não me chamava atenção até então. Mas eu vi aquele banner, aula de cerâmica, eu vi aquelas peças lindas em cima da mesa. Fui conversar com o professor que estava expondo. Falei para ele, o senhor dá aula de cerâmica? Porque eu sou dentista, eu queria dar uma pausa. O senhor acha que a cerâmica me ajuda em alguma coisa? Ele falou, olha, a cerâmica você vai ter que ficar concentrada ali. A cerâmica ela é uma delícia, porque você pega a argila bruta e transforma numa peça. E aí ele falou para mim uma palavra que me brilhou o olho. Ele falou assim, venha fazer uma aula experimental para curtir o processo. A moça do processo quis. E eu fui fazer a aula experimental. E ali na aula experimental tinha o tal do processo que eu sempre gostei, mas tinha uma maleabilidade no horário,
na rigidez, eu não precisava ser tão rígida, não precisava estar tudo tão certo. Porque se a xícara ficasse com a alça um pouquinho torta, tudo bem. Mas o dente não podia ficar torto. Então, essa liberdade poética que a cerâmica me deu de errar, preencheu alguma coisa em mim. E essa liberdade criativa que eu comecei a experimentar me trouxe a astronauta lá de trás. Que, dentro da rigidez do processo, teria uma abertura de pensamento para criar. E eu me encantei por isso. E a cerâmica entrou na minha vida como uma aula, né? Como um hobby. E ela foi um hobby por uns 2 anos. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer as peças, a minha casa encheu, os meus armários encheram. Eu não tinha mais aonde colocar cerâmica, eu comecei a dar. Dar para minhas amigas, dar para desconhecidos. E como entrou o negócio cerâmica, né? Como entrou o negócio? Eu dei para uma amiga. Essa amiga gostou. E ela virou para mim e falou, você não faz para vender? Até então eu não tinha me alertado a isso. Que eu poderia vender. Eu falei, faço. Mas eu não sei quanto que eu cobro. Eu não sei nada. Então o que eu fazia? Eu procurava na internet. Quando outra ceramista cobrava, eu cobrava igual. Aí eu fiz uma xícara para ela, ela deu essa xícara de presente. A moça que ganhou esse presente da minha amiga me ligou. Olha, eu ganhei uma xícara que você fez. Ela ainda me falou assim, eu ganhei uma peça sua. E eu achei tão chique ela falar uma peça sua. Eu ganhei uma peça sua e eu queria... Só que eu ganhei uma xícara e um pratinho. E eu queria o jogo. Você não faz para mim? E eu... Faço. Aí falei com meu marido falou, Ana, que hora você vai fazer isso? Se você trabalha o tempo todo? Eu falei, vou dar um jeito, eu vou fazer. E fiz e vendi o conjunto para ela. Aí me veio a ideia, eu falei, bom, eu posso começar a divulgar isso, né? Porque um falava pro outro e as pessoas todas me ligando me chamando pelo meu Instagram de dentista, que era o Instagram que eu tinha. Eu falei, o negócio tá confuso. Como que a pessoa... Às vezes ela nem sabe que eu sou dentista. E ela vai me chamar no Instagram de dentista. E eu falei, eu vou montar um Instagram de cerâmica. E montei um Instagram de cerâmica. Que inclusive, como que é o arroba no Instagram? O Instagram de cerâmica é @AnaCris Cerâmica Autoral. Eu vou deixar aqui na legenda do vídeo então também para o pessoal conhecer. Tá? Isso. Aí montei um Instagram de cerâmica e começou a rodar. E aí as pessoas começaram a conhecer. Divulgaram o meu perfil. Pessoas de Florianópolis me mandavam encomendas. Uma outra psicóloga me encomendou um monte de lembrancinha para dar de final de ano. E aí o negócio foi crescendo. E é onde nós estamos hoje. Eu continuo com as 2 profissões paralelas. Dentista, eu amo ser dentista. Eu amo ser ortodontista. Modéstia à parte, eu sei fazer bem feito. Eu tenho muito bons resultados. Mas eu tô amando também ser ceramista. Então eu tô equilibrando os pratinhos para conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. E vamos ver aí o que a vida nos reserva. E tá tudo bem, né? E tá tudo ótimo. Bonita. Aliás, eu anotei muitas coisas aqui que me chamaram muita atenção. Eu vou voltar e aí depois a gente vai passando por elas, tá? Mas acho que a primeira parte foi quando você comentou sobre anjos da vida, assim. E isso me chama bastante atenção porque eu acredito muito nisso. Acho que às vezes a gente tá em algum momento perdido ou sem saber direito o que fazer, né? E vem alguém e te fala alguma coisa que fica marcada e às vezes a gente nem sabe o impacto que nós estamos tendo na vida de alguém, assim, né? Então, assim como esses professores te deram um norte de falar, olha, tá tudo bem, você não precisa fazer isso a vida inteira, ou você não precisa levar isso ao pé da letra 100%, né? Mas eu queria só trazer essa reflexão sobre como, às vezes, nós somos essas pessoas na vida de outras pessoas também, né? Então... Você sabe, Karina, que eu tive uma situação muito emocionante nesse Natal. Eu fiz Eu tenho uma conhecida que ela comprou de mim um jogo de pratos, de travessas e de uma petisqueira de cerâmica para o final do ano. E ela é casada, né?
tem um filhinho, teve um filhinho agora, e ela falou para mim, Ana, queria comprar esse jogo para montar minha mesa de Natal, porque eu nunca montei uma mesa de Natal. Eu falei, então leva, esse combina com esse, nananá, e dei as coordenadas para ela montar a mesa. E na noite de Natal, ela me mandou uma foto com um texto lindo e emocionante, dizendo que aquela era a primeira mesa de Natal que a família dela, ela, o marido e o filho, estavam tendo. Que ela nunca teve esse cuidado de montar uma mesa de Natal para a família dela, que eram os 3. Sempre tinha que chamar alguém, sempre ia na casa de outra pessoa, e ali era a família dela. E eu disse para ela, quando ela foi comprar as peças, eu peguei e falei para ela, olha, a família a gente constrói na mesa. Porque é na mesa que a gente conversa. É na mesa que a gente expõe as nossas dificuldades. É na mesa que a gente fala as coisas boas, que a gente conta as novidades. Então, que a sua mesa seja a presença viva da sua família. E ela me mandou essa foto dizendo que, assim, que o filho dela era muito pequeno naquela época, que ele não estava ali, mas não estava participando ativamente de nada, mas que aquela petisqueira que eu fiz em formato de árvore de Natal ia ser a memória do Natal dele. Então, que em todos os natais dali para frente, eu fico emocionada de falar. Tô arrepiada também. Em todos os natais dali para frente, essa petisqueira ia celebrar a união da família. Então, você pensa isso. Uma peça que eu fiz despretensiosamente, uma petisqueira, para ela colocar doce, para ela colocar sobremesa, ou o que ela quiser, para tomar com uma cervejinha, virou uma memória de família. Então, isso é maravilhoso, entendeu? O que mais eu posso querer? O que mais eu posso querer? Então, eu acho isso. Eu acho que, quem sabe, eu pude ser esse estímulo, não é? Para essa memória dessa família ser criada. E isso, para mim, já basta. Se eu parasse hoje a minha carreira de ceramista, eu já estava Então, eu vou compartilhar uma coisa com você, que você marcou minha vida. Eu acho que isso vai ser legal, não. Então. Eu me lembro da primeira vez que eu fui na sua casa, e aí você tava, enfim, montando ali algumas coisas pra gente comer. E aí você falou assim, cerâmica bonita a gente tem que usar em casa pros nossos. Porque a gente só fica usando coisa quando vem gente em casa e fica tudo guardado. Então, desde então, na minha casa, eu sempre uso o que tem de melhor pra mim. Uma boa roupa de cama, o prato que é meu preferido, uma taça. Eu tomo água na taça. É isso mesmo. Por causa de você. Ai, que lindo! Ai, fiquei emocionada. Então, obrigada. Com certeza você foi anjo na vida dessa pessoa, na minha. Por isso que eu fiz questão de trazer aqui. Acho que você pode ser também na vida de outras pessoas. Obrigada por compartilhar isso comigo, eu nem lembrava. Mas é isso mesmo. Eu acho que o melhor tem que ser pros próximos. Né? E os próximos são os de dentro de casa. E às vezes a gente compra algumas coisas tão bonitas, né? Que deixa melhor a nossa vida e você fica guardando. Sim, né? Então, você guarda pra visita, né? Pra quando vier uma ocasião, a ocasião já tá ali. Exato, né? Lindo. Então, que bom, fico feliz de compartilhar isso com você. Com certeza você toca e melhora a vida de muitas pessoas que estão ao seu redor, assim. Parabéns. Obrigada. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção, de fazendo uma conexão até com esse momento, né? Você disse que um desses anjos da sua vida falou pra você, entre aspas, né? Você não precisa fazer isso, a parte da cirurgia, abre um pouco a mão disso. E talvez nesse momento, pelo pouco que eu observei, foi algum momento em que te fez abrir um pouco essa cabeça dessa rigidez que você tem, né? Que também é muito positivo, acho que isso traz um profissionalismo, uma dedicação muito importante. Mas talvez tenha sido ali que uma chavinha virou e que hoje você pode pensar, poxa, eu também posso fazer outras coisas, né? Como foi pra você, assim, lidar com essa mudança de, olha, eu não preciso talvez ficar no consultório todos os dias, eu consigo fazer uma coisa paralela, né? Existia um conflito aí dentro do tipo, nossa, eu tô fazendo uma coisa diferente, né? Querer se segurar, mas não, tá tudo bem. Como é que foi, assim? Existiu um conflito interno, sim. Eu sou da rotina, né? Essa sou eu, né? Eu gosto das coisas certas, eu gosto de chegar no horário, eu gosto de atender no horário, eu gosto de tudo. Sempre funcionou muito bem sendo assim, sabe? Só que, em algum momento, eu me permiti relaxar um pouco. E quando foi esse momento que eu me permiti relaxar um pouco, foi quando eu senti que começou a pesar. Você ser muito rígida é muito bom,
Por exemplo, eu fui uma mãe muito rígida, muito firme. Rígida não, né? Não é palavra, mas muito firme. Meus nãos eram nãos e não tinha flexibilidade. Mas eu criei 2 homens íntegros. Então, eu não me arrependo de nenhum não que eu disse. Só que meus filhos já estão criados. Eles não precisam mais de mim, não precisam mais dessa casca que eu precisei criar para manter a segurança até para eles. Porque uma mãe firme é uma mãe que transmite segurança. Então, não que eu não tenha sido doce, né? Uma firmeza não quer dizer falta de amor, né? Pelo contrário até, né? Mas eu acho que a hora que eu já não precisava ser essa mãe tão presente, tão, né, para determinar o caminho, quando cada um já seguiu o seu caminho. Quando profissionalmente eu já estava realizada e bem instalada, quer dizer, eu não precisava provar mais nada para ninguém. Quem gostava de mim gostava e quem não gostava também procura outro, tudo bem, faz parte, né? Nem Jesus agradou todo mundo. E eu me permiti assim, deixa eu experimentar ser mais tranquilinha, né? Que tal, né? Que tal eu não trabalhar de meia em meia hora, né? Eu ter uma manhã inteira para fazer um prato. Apesar que eu faço uns 3 pratos na manhã. Hoje já tá tão relaxada assim também, né? Mas no começo foi um pouco difícil, sim, né? Sair dessa caixa. Tanto que eu só me permiti ainda tirar uma manhã. Eu preciso me dedicar mais às partes de cerâmica. Então, eu preciso abrir mão de mais coisas. Isso implica em não pegar novos pacientes, porque meu horário já é cheio. Então, eu ainda estou nesse processo de abrir mão dessa minha rigidez para flexibilizar um pouco mais. Mas eu estou gostando. Então, eu acho que o caminho é por aí. Legal. E você falou, estou gostando, mas você se encontrou numa nova versão? Você se conheceu de alguma forma que você falou, nossa, eu nunca tinha visto esse meu lado, assim? Teve alguma coisa nova que te impressionou nessa jornada? Teve uma coisa nova de eu fazer o meu horário, assim, né? De eu falar, não, agora eu vou ficar só visualizando essa peça aqui, ó. Não tenho hora pra nada. Agora eu vou ficar 1 hora inteira só passando uma buchinha pra ela ficar bem lisa. Isso eu jamais me imaginaria fazendo. Eu sou uma pessoa ansiosa, né? Eu sou uma pessoa que eu quero tudo pra ontem, eu quero tudo pronto. Eu não admitia erro. E a cerâmica, ela me mostrou que eu não tenho controle de nada. Essa é a verdade. Essa é a... Eu acho que foi aí... né? Eu acho que foi aí que a cerâmica me pegou. Porque ela me mostrou que eu não tenho controle de nada. Eu posso fazer tudo certo. E lá no final, virar o tempo. Como aconteceu essa semana. Na minha cidade estava um calor. Eu fiz uma peça. Um calor. Fiz a peça e deixei secar. Choveu. A peça entortou. Uma mudança brusca de temperatura. A peça entortou. Perdi. Quando não começar quebra, de novo, né? Quando não quebra. Tive que começar de novo. Era um prato, o prato ficou torto, não dá pra usar como prato, eu perdi a peça. E aí, o que eu tenho que aprender? É uma derrota? Pode ser uma derrota, mas pode ser um ressignificado. Aquele prato torto virou um prato de teste. Vou fazer uma outra coisa com ele, vou experimentar um novo esmalte. Então, a cerâmica, ela me mostrou que eu posso ressignificar as coisas. Que eu não preciso ser tão rígida. Se deu certo, deu certo. Se não deu certo, não deu. Na odontologia, eu preciso ser rígida. Precisa dar certo, né? Eu tenho que fazer o diagnóstico, o plano de tratamento e o planejamento final. Os 3 têm que bater, né? Porque a pessoa precisa disso. Mas na cerâmica, não. Então, se um prato não ficou perfeitamente redondo, tudo bem. Né? Ele pode virar oval, ele pode virar um teste, eu posso desmanchar e começar de novo. E tá tudo certo. Então, isso foi um aprendizado e tanto pra mim. E tá sendo. E, gente, as peças delas são lindas, tá? Eu já comprei pra dar de presente de Natal esse último final de ano. Elas têm, apesar de ter essas, como eu posso dizer, não é irregularidade, acho que são particularidades das peças, né? Porque nenhuma peça é igual. Mas aí também tem um charme, né? Da cerâmica, é isso que eu acho lindo. Inclusive, todos em casa, minha mãe, minha irmã, todo mundo que eu presentei adorou, são lindas. Eu recomendo vocês entrarem e fazerem as suas encomendas. E, Ana, teve uma outra coisa também que me chamou a atenção enquanto você falava, que foi a questão da internet abrir portas, né? A gente fala muito hoje em dia sobre como talvez
a internet ameaça algumas coisas, ou como uma inteligência artificial vem para mudar algumas profissões, etc. Mas como ela também vem para criar algumas oportunidades, assim, né? Como é que tem sido para você essa entrada na internet? Porque eu entendo que você vem de uma geração que você acompanhou todas as transições de tecnologia, né? Como tem sido essa abertura, essa entrada para a internet, mas também essa possibilidade de vender para um Brasil inteiro? Se quiser mandar uma peça para a Austrália, do outro lado do mundo, você vai conseguir ter um contato ali, né? Como tem sido essa sua adaptação? Você tá gostando? Não tá? E eu tô te perguntando isso, até porque eu lembro que quando eu tava lá na sua casa, você falou assim, não, eu gosto da agenda no papel. Eu falei, não, Ana, eu vou te ensinar a usar a agenda digital. Você falou, não, eu gosto do papel. Você sabe que até o ano passado eu tinha agenda no papel. Eu imagino. Aliás, quando eu implantei a agenda digital, eu acho que eu mandei pra você. Porque você foi uma das pessoas que não se conformava de eu ter agenda de papel até então. Mas eu sou do analógico, né? Eu sou do telefone de girar, né? Então, como tá sendo a internet? A internet, para mim, é um desafio, né? É um desafio porque não é o meu dia a dia, não é o meu cotidiano. Natural, assim. Não é natural, né? Eu tenho que me forçar a estar ali, eu tenho que me forçar a postar, a criar posts. Só que eu acho que minhas coisas têm que ter a minha cara. Então, eu não tenho equipe. Sou eu que faço tudo. Então, sou eu que faço o meu Instagram de dentista, tudo que eu coloco ali é do jeito que eu penso, porque o que eu acho? Eu acho que a pessoa que vem pelo Instagram, a pessoa que me vê pelo Instagram, a hora que ela entrar no meu consultório, ela tem que encontrar a pessoa do Instagram ali. Perfeito. E não um modelo, né? Não que uma agência digital criou. Então, o que eu falo no Instagram é o que eu vou falar para ela cara a cara. Então, todo o meu Instagram, tanto o de cerâmica como o de dentista, tem a minha cara. Então, o meu Instagram de cerâmica é a peça que eu tô fazendo naquela hora. E o que tá sendo legal? Tá sendo legal porque as pessoas estão divulgando umas para as outras, né? Isso corre, o Instagram corre. Então, esse contato com pessoas desconhecidas, que eu jamais poderia ter, tá chegando até mim. Então, teve gente de Florianópolis que me contactou, teve gente do Rio Grande do Norte que me contactou, que me conheceu através do Instagram e que tá sabendo peça minha e que, às vezes, no Instagram de dentista pergunta coisa de dentista. Claro que eu não vou poder tratar essa pessoa, a odontologia não permite tratamento online, né? Mas orientar e esclarecer sempre é possível. Então, o Instagram me abriu um monte de porta. Outro dia eu fui conhecida na rua pelo Instagram. Eu tava na fila de um restaurante e uma moça chegou e falou, você não é a Ana Cris do Instagram de cerâmica? Eu falei, só Ana Cris. Aí, assim, eu acho muito legal. Assim, tá sendo uma experiência nova e bem encantadora. Que legal, que bom. Fico feliz por você. Eu também gosto de te acompanhar lá, inclusive as peças que eu escolhi foi por lá, né? Então acho que também junto um pouco daquela questão de, quer saber? É uma nova porta, uma nova oportunidade, vou entrar. E isso me admira bastante em você, assim, né? Teve uma hora que você começou assim, eu não sei nem como cobrar, né? Mas isso reflete muito não sei por onde começar, mas vamos. Que eu acho que é, inclusive, um pouco dessa mentalidade que eu queria trazer aqui pro pessoal que nos assiste, que é, cara, se você tem vontade de fazer alguma coisa nova, se permite experimentar, se permite testar. Mas não sei nem como começa. Tá bom, mas o cara que às vezes é o melhor também não sabia quando começou e tá tudo bem, né? Então, se permitir nesse sentido, eu acho que tem até um romance. Um romance, disso, né? Eu acho assim, eu acho que hoje em dia, né, essa geração atual, eles falam muito em foco, em meta, né? A gente quer chegar lá, né? As pessoas hoje em dia querem saber onde vão chegar. Para mim, o mais importante do que aonde vai chegar é como vai chegar, como vai fazer até lá. Porque, por exemplo, se você quer ter uma Ferrari, você não pode ser infeliz andando de Fiat Uno, entendeu? Você tem que começar de algum lugar. E você tem que curtir cada fase do processo. Porque se você só for feliz quando você tiver a sua Ferrari, quando a sua empresa tiver sucesso, 1 milhão de funcionários, você vai ser infeliz até lá. E não dá para ser infeliz. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe quanto tempo a gente vai viver. A gente nem sabe se vai chegar lá. Então, vamos curtir passo a passo. Então, para mim, tá sendo muito legal quando você liga querendo peça para sua família. Quando uma outra me manda foto do Natal dela. Quando uma criança sai do meu consultório com um sorriso arrumado e uma qualidade de vida melhor. Então, antes de eu chegar naquele sucesso,
vamos no passo a passo, vamos no sucesso de hoje, vamos no sucesso de amanhã, e cada pequena meta tem e deve ser comemorada. Eu vou até refletir uma coisa, vou pensar alto aqui com você, tá? Enquanto você comentava, eu tava pensando. E também tem muitos casos que eu acho que pode ser, que se correlacionar a isso, que às vezes a pessoa até chega lá no que ela imaginou e ela descobre que também não é feliz. Né? Exatamente. E você fala, poxa, mas demorei, sei lá, 20, 30 anos pra conquistar isso e agora eu tô com dor de cabeça, tô doente ou tô longe da família, tô infeliz. Então, tem uma parte positiva de curtir o processo e até um alerta, né? Se você não tá curtindo o processo, talvez você realmente não queira chegar onde você tá pensando que você quer. Será que foi alguém que trouxe isso, colocou na sua cabeça? Talvez uma questão por família, né? A gente vê hoje alguns pais que impõem uma profissão pro filho ou algo nesse sentido. Enfim, tem muitas camadas, complexidades, eu entendo. Mas quando é você que decide aquilo pelo que você quer, será que é aquilo que você quer mesmo? Eu vou dar até um exemplo da minha vida pessoal aqui. Eu sempre me imaginei fazendo uma carreira acadêmica e minha família sempre me apoiou muito nisso. E eu tive muitas pessoas próximas de mim que fizeram essa carreira, então eu achava que eu também queria fazer isso. Mas no fundo eu fiz, fui lá, testei, tá tudo bem. Mas eu olhei pra mim e pensei, poxa, eu tenho uma facilidade com isso e talvez tenha sido porque eu convivi nesse meio, mas não é isso que me faz feliz no dia a dia, sabe? Então, isso me trouxe algumas reflexões de vida, autoconhecimento também, que tá tudo bem, começa de novo. E aí acho que um momento bem, eu até diria cômico na minha vida, foi eu parar pra pensar, o que eu quero então? Sabe? E aí você entra naquele conflito pessoal e faz parte do processo e tá tudo bem. Mas quando você começa a criar algo novo, fazer algo novo, o processo fica gostoso. Exatamente. Você curte. Então acho que esse também é, querendo ou não, um indicador de te mostrar, poxa, será que é isso realmente que eu quero? Então, enquanto você tá curtindo o processo, dá pra seguir. A hora que aquilo começar a ser um peso, é porque não é mais pra você aquilo. Exato. Muito bom, adorei, muito lindo. Obrigada por compartilhar.